Olá, pessoal. Novamente aqui na segunda aula de Direito Eleitoral para o exame da OAB. É um prazer estar com vocês aqui e nós vamos falar de fases e subfases do direito eleitoral. O que significa isso? São etapas de competência da Justiça Eleitoral no Brasil. Lembrando a vocês que nós temos os juízes estaduais, que são juízes eleitorais. Eles fazem isso por acumulação de função. Então, por exemplo, você conhece um juiz de uma vara civil, de uma vara criminal. Ele, às vezes, é um juiz eleitoral de uma zona eleitoral, né? Então, como nós não temos uma justiça eleitoral de carreira, mas nós temos uma justiça eleitoral por acumulação de funções, certo? Então essa é uma característica interessante. Das garantias da magistratura, por exemplo, vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade de subsídios, só vigora na justiça eleitoral a inamovibilidade no biênio. Então o juiz eleitoral é um juiz de direito, juiz estadual, que ocupa uma função jurisdicional numa investidura temporária junto a uma zona eleitoral. Então, por exemplo, o juiz da primeira vara civil pode ser o juiz da primeira zona eleitoral. O juiz da segunda vara criminal pode ser o juiz da segunda zona eleitoral. A zona eleitoral é como se fosse um órgão da justiça eleitoral, só que não está na Constituição. Os órgãos da justiça são juízes eleitorais, juntas eleitorais, tribunais regionais eleitorais e Tribunal Superior Eleitoral, né? Tribunal Superior Eleitoral, TSE, está no mesmo nível hierárquico do Superior Tribunal de Justiça, situado em Brasília. Os tribunais regionais eleitorais se situam em cada estado da federação, inclusive no Distrito Federal. Então, como nós temos 26 estados e mais o Distrito Federal, nós temos 27 tribunais regionais eleitorais, certo? Então, essa é uma explicação interessante. E em cada estado, nós temos o estado dividido em bairros e municípios que têm zonas eleitorais. Então, tem município assim do interior que só tem um juiz de direito e uma zona eleitoral. Então, esse juiz de direito vai ocupar essa função. Muito bem, feitas essas explicações, quando eu estou falando de fases e subfases, eu queria dizer o seguinte: no direito eleitoral, nós temos fases ou etapas de competência do direito eleitoral. Então, são as seguintes, anotem aí, por favor. O alistamento eleitoral, o que é isso? Tirar o título, se alistar. Então, existe essa etapa de competência da jurisdição eleitoral. Então, você tem um juiz que cuida do seu alistamento eleitoral, né? Embora quando você vai lá tirar o título, você é atendido no cartório, existe toda uma questão administrativa sobre isso. E aí nós temos uma resolução do TSE, que é a 21573, que trata do alistamento. Nós temos a votação. Votação é a segunda etapa, a segunda fase. Então, a primeira etapa, anote aí, é o alistamento. A segunda é a votação, que é o dia mais importante, né? O dia da eleição. Logo a seguir, nós temos a terceira etapa, que é a apuração dos votos. Hoje, com esse sistema eletrônico que nós temos, a apuração é imediata. O resultado da eleição se dá praticamente no mesmo dia. E, por último, nós temos a diplomação. A diplomação equivale à nomeação do servidor público. Só que a gente não fala que o prefeito foi nomeado, que o vereador foi nomeado. A gente fala que ele foi diplomado. O presidente foi diplomado. O governador foi diplomado. Certo? E nós temos ainda que falar para vocês que nós temos, então, essas 4 fases, tá? Vamos anotar, por favor. Alistamento eleitoral, votação,
apuração e diplomação. Só que, atenção, o alistamento, nos anos de eleição, nós temos as chamadas convenções partidárias, que são convenções nacionais, estaduais ou municipais, para a escolha dos pré-candidatos. Então, o que é um pré-candidato? É aquele que foi escolhido na convenção do partido. A Justiça Eleitoral não intervém nesse aspecto. É um ato interna corporis, interna partidária. Isso está no artigo 8º da Lei 9.504 de 97. No ano de eleição, nós temos os pedidos de registro de candidatura. Segundo o artigo 11 da Lei 9.504, isso também é uma subfase. E no ano de eleição nós temos a propaganda política eleitoral, que começa, segundo o artigo 36 da Lei 9.504, após o dia 15, ou seja, no dia 16 de agosto. 16 de agosto. Depois nós temos a votação, que é uma fase, apuração, antes da diplomação. Entre a apuração e a diplomação, nós temos as proclamações dos eleitos e a prestação de contas de campanha. E, por último, nós temos a diplomação. Então, anote, quais são as 4 fases? Alistamento, votação, apuração e diplomação. Só que no ano de eleição nós temos subfases, que são as convenções, pedidos de registro, propaganda, proclamação dos eleitos, prestação de contas. Essa questão da proclamação dos eleitos e prestação de contas é entre a apuração e a diplomação. E antes da votação, nós temos subfases, que são as convenções partidárias, artigo 8º da Lei 9.504, pedido de registro de candidatos, artigo 11 da Lei 9.504, e propaganda política eleitoral, que não se confunde com a propaganda política partidária. A política eleitoral é para divulgar ideias dos candidatos. Artigo 36 da Lei 9.504, isso ocorre após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Tá bom? Então, a propaganda só pode se iniciar oficialmente no dia 16 de agosto. Tá? Depois voltaremos com novas aulas de direito eleitoral para o exame da OAB. Um forte abraço, pessoal, e até a próxima.